Se você está vendo este vídeo, não é por acaso. Existe uma força invisível que move todas as coisas, e essa mesma força te guiou até aqui por um motivo muito maior do que você pode imaginar. Agora me diga, por que os escolhidos são tão observados, mesmo em silêncio? Já notou como algumas pessoas simplesmente atraem olhares, julgamentos, opiniões, mesmo quando não dizem nada? Parece que só o fato de estarem presentes já gera um burburinho invisível ao redor delas. A resposta por trás disso é muito mais profunda do que parece. E prepare-se, o que você vai descobrir neste vídeo vai virar a sua percepção espiritual de cabeça para baixo. Não é exagero. Você vai entender por que algumas pessoas carregam algo tão forte dentro de si, que mesmo no silêncio, o mundo espiritual inteiro vira os olhos. Bem-vindo ao canal Sinais dos Escolhidos. Hoje, você não vai apenas assistir a um vídeo, você vai atravessar uma revelação. Um portal de entendimento vai se abrir, e só quem estiver realmente pronto conseguirá atravessar. Tudo começa com uma simples sensação, aquele incômodo que surge quando você entra em um lugar e percebe que está sendo observado. Não por vaidade, não por aparência, mas por algo que você mesmo não consegue explicar. Uma energia que te cerca, mesmo quando você tenta se esconder. Já aconteceu com você? Se sim, comenta aqui embaixo "eu sinto isso" e vamos juntos descobrir a verdade por trás desse fenômeno espiritual. Você vai entender que o silêncio dos escolhidos fala mais alto que o grito de muitos. Há uma história que gosto de lembrar quando falamos sobre isso. Uma mulher, simples, calada, frequentava uma igreja durante anos. Nunca subiu no altar, nunca pegou o microfone, nunca fez questão de ser vista. Mas era impossível ignorá-la. Toda vez que ela entrava, algo mudava. As pessoas se inquietavam, os olhares se voltavam para ela. E não era porque ela chamava atenção, era porque carregava uma presença. Mais tarde, descobriu-se que ela passava madrugadas em oração, que jejuava por dias, que tinha visões espirituais, mas nunca contou para ninguém. Era observada não pelo que dizia, mas pelo que carregava. O mundo espiritual a reconhecia, e o mundo carnal sentia isso, mesmo sem entender. E é aqui que a gente entra no primeiro grande ponto deste vídeo. Os escolhidos têm uma marca espiritual. Uma frequência que vibra além do que os olhos podem ver. Mesmo que eles se calem, mesmo que tentem passar despercebidos, o ambiente sente. As pessoas percebem. Os demônios reconhecem. Não é à toa que você já foi mal interpretado, atacado ou excluído sem razão. Aquilo que está em você incomoda quem está nas trevas. O silêncio de um escolhido carrega autoridade. Uma autoridade espiritual que faz barulho até no mundo invisível. Não é você quem quer chamar atenção. É a sua essência que não consegue ser ignorada. Você já percebeu que, muitas vezes, os ataques mais intensos vêm quando você está quieto? Quando decide se afastar, buscar a Deus no seu íntimo, silenciar o barulho externo, parece que o mundo resolve gritar contra você. Isso não é coincidência. É o mundo espiritual reagindo à sua elevação. Porque o silêncio do escolhido é perigoso para o inimigo. Ele sabe que, no silêncio, é onde Deus mais fala com você. Onde você se fortalece. Onde você se limpa. Por isso os olhos se voltam para você. Por isso as pessoas te observam, às vezes até com raiva ou desconfiança, porque o que você está vivendo não pode ser entendido com lógica. Mas por que isso acontece com uns e não com outros? Porque algumas pessoas passam despercebidas por toda a vida, enquanto outras, mesmo sem fazer esforço, se tornam alvo constante de olhares e comentários. A resposta está na origem espiritual da sua existência. Você não está aqui apenas como corpo, está aqui como missão. E o mundo espiritual enxerga isso. Anjos te acompanham, sim. Mas também há espíritos imundos tentando te parar. Eles te observam, te estudam, tentam prever seus passos. E fazem isso porque sabem que você representa uma ameaça. Até quando está quieto. Até quando finge que não sabe de nada. Se você está assistindo até aqui, eu preciso te fazer uma pergunta. Você sente que é observado além do normal? Já teve aquela sensação de estar sendo julgado mesmo sem abrir a boca? Comenta aqui abaixo. Eu sinto o peso dos olhares. Isso ajuda outras pessoas a perceberem que não estão sozinhas.
Porque o que você vive é mais comum entre os escolhidos do que você imagina. Muitos passam anos em silêncio, sofrendo calados, sem entender o porquê de tanto incômodo gratuito vindo dos outros. Mas a verdade é que os olhos te seguem porque sua presença carrega uma luz que denuncia as sombras ao redor. Agora, quero te contar algo profundo. No mundo espiritual, tudo que carrega propósito tem uma assinatura energética. Não importa se você fala, canta, prega, dança ou apenas ora em silêncio, sua essência vibra. E essa vibração espiritual não pode ser camuflada. É como um perfume que exala mesmo quando você tenta esconder. E quanto mais alinhado com Deus você está, mais intensa essa frequência se torna. Por isso, quando você entra em um lugar, há uma divisão invisível acontecendo. Alguns se sentem atraídos, outros se sentem ameaçados. Porque o que você carrega ativa consciências, tanto as de luz quanto as de trevas. Existe um testemunho que recebi de um inscrito aqui do canal, que prefiro manter anônimo. Ele contou que, durante anos, era chamado de estranho. Quieto, reservado, mas mesmo assim todos comentavam sobre ele. Um dia, uma mulher se aproximou e disse: "Você tem algo diferente nos olhos. Me dá medo e paz ao mesmo tempo." Isso o marcou profundamente. E foi nesse momento que ele entendeu que seu silêncio não era comum. Que ele não era invisível, como pensava. Ele era visível demais, no mundo invisível. E isso explica tanto. As críticas, os afastamentos, até os ataques gratuitos. Era o espiritual se movendo. A observação que os escolhidos sofrem é, na verdade, uma perseguição velada. Porque o que o mundo não entende, ele tenta silenciar. E o silêncio dos escolhidos é ensurdecedor. Ele ecoa nas dimensões espirituais. Cada vez que você decide não revidar, não gritar, não se defender, mas ora em secreto, medita, busca Deus no quarto, você move estruturas espirituais que muitos não conseguem compreender. É por isso que você incomoda. É por isso que te observam. É por isso que, mesmo sem fazer nada, você está no centro das atenções. Porque há algo em você que grita, mesmo no silêncio. Existe um nível de percepção espiritual que poucas pessoas acessam. E quando um escolhido entra em um ambiente, essa percepção é imediatamente ativada. Mesmo que ninguém saiba seu nome, mesmo que você esteja quieto em um canto, as vibrações da sua alma são sentidas. É como se o seu espírito gritasse no mundo invisível. Por isso você é observado. Porque sua alma tem uma assinatura que denuncia sua origem. E essa origem não é comum. Não é terrena. Você não veio apenas para viver, trabalhar, pagar contas e morrer. Você veio com uma missão. Uma missão silenciosa, mas poderosa. E o mundo espiritual inteiro reconhece quem vem com missão, mesmo que o próprio escolhido ainda não saiba disso. E isso não se limita apenas a ambientes físicos. Já percebeu como, até mesmo nas redes sociais, você atrai olhares diferentes? Gente que nem te conhece direito parece formar opiniões sobre você rapidamente. Uns se conectam, outros rejeitam sem motivo. Isso acontece porque o que você carrega transcende palavras. Seu olhar, sua energia, suas escolhas, tudo fala de forma silenciosa. E quem tem olhos espirituais, ou mesmo quem não tem mas é sensível a certas vibrações, sente isso imediatamente. O espiritual te entrega. Você pode tentar se esconder, mas sua essência brilha mais do que suas palavras jamais poderiam expressar. E aqui vai um fato que poucos percebem. O silêncio é uma das armas mais afiadas dos escolhidos. Quando você decide não responder, não confrontar, não se justificar, você deixa o espiritual trabalhar por você. E isso enlouquece o inimigo. Porque o mundo foi treinado para reagir, para atacar, para defender com gritos e barulho. Mas os escolhidos operam em outra frequência. Eles se calam, mas em silêncio, tocam corações, quebram cadeias, movem céus. Já aconteceu com você de alguém te dizer: "Só de estar perto de você eu me sinto diferente." Isso não é normal. É espiritual. E é por isso que você é observado. Essa observação constante, muitas vezes, gera dor, solidão, desconfiança. E é aqui que muitos escolhidos se perdem, começam a duvidar de si mesmos.
Pensam que estão errados, que não se encaixam, que há algo de errado com sua forma de ser. Mas a verdade é o oposto. Você está certo demais. Está alinhado demais. Está sensível demais às coisas que o mundo não entende. E é por isso que você sofre. Porque ser escolhido é carregar uma frequência diferente em um mundo que só entende o que é comum. Mas escuta isso. O fato de você ser tão observado é justamente a confirmação de que existe algo especial em você. Algo que brilha no escuro. Algo que incomoda quem vive nas sombras. E agora, presta atenção. Tem um tipo de olhar que você precisa aprender a identificar. É o olhar de estranhamento. Aqueles que olham para você como se soubessem algo, mas não conseguem explicar. É um olhar de quem está tentando entender o que você tem. Mas o que você tem não se entende com os olhos. Se sente com a alma. E isso perturba. Isso incomoda. Por isso, mesmo calado, você é falado. Mesmo sozinho, você é perseguido. Mesmo quieto, você é comentado. Porque o que você carrega denuncia a luz que há em você. E quanto maior a sua luz, mais os olhos se voltam. Não para te admirar, mas para tentar decifrar, ou, muitas vezes, apagar. Em um caso que recebemos aqui no canal, um rapaz disse que não aguentava mais entrar em lugares e sentir o ambiente mudar. Ele contou que sentia os olhares atravessarem como flechas, mesmo sem nunca ter falado com aquelas pessoas. E o que mais o assustava era perceber que, muitas vezes, eram olhares de medo, raiva ou até inveja, sem nenhuma explicação lógica. Até que um pastor disse algo que o libertou: é que você não se veste com vaidade, mas o mundo espiritual te vestiu com glória. E os olhos das pessoas reconhecem isso. A partir daquele dia, ele entendeu que não era rejeitado, era reverenciado em silêncio. E isso fez toda a diferença. Comenta aqui embaixo: o meu silêncio é armado se você sente que sua presença incomoda até quando está quieto. Isso vai fortalecer quem também passa por isso em segredo. Porque muitos dos escolhidos vivem em silêncio, mas com guerras internas que ninguém vê. E uma das maiores dores é justamente essa: ser observado, julgado, mal compreendido, sem nem saber porquê. Mas a resposta está aqui. Está no mundo espiritual. Está na sua marca. Naquilo que Deus colocou dentro de você e que, mesmo calado, brilha. E é esse brilho que expõe as trevas. Por isso você é observado. Porque você incomoda aquilo que não é luz. E tem algo que você precisa entender agora. A observação que você recebe não é apenas humana. Ela é espiritual. Existem espíritos que se encarregam de vigiar os escolhidos. Tentam entender seus padrões, suas fraquezas, suas rotinas. Por isso, às vezes, você sente que está sendo vigiado até quando está sozinho. Não é paranoia. Não é impressão. É real. No mundo invisível, existem forças que tentam estudar os passos de quem carrega a luz. Porque essas pessoas, quando despertam, tornam-se armas poderosas nas mãos de Deus. E antes que você desperte, o inimigo tenta neutralizar. Com medo, com pressão, com observação silenciosa. É estratégia espiritual. E o mais assustador é que muitos dos que te observam não sabem nem por que fazem isso. Eles sentem algo vindo de você e não conseguem explicar. A alma deles reage à sua presença. Alguns com encantamento, outros com raiva, outros com inveja. Mas o ponto é que você causa um movimento. Você muda o ambiente. Não pelo que fala, mas pelo que carrega. E isso é raro. Isso é divino. Isso é sinal claro de que você não é comum. Você é escolhido. Você está aqui com uma missão. E o mundo espiritual, tanto da luz quanto das trevas, sabe disso. E reage a isso. Sempre. Agora que você compreende que há algo em você que transcende o visível, é hora de entender a raiz espiritual dessa vigilância. Desde o nascimento, há uma guerra ao seu redor. Uma batalha silenciosa travada entre forças que querem que você se levante e outras que querem te silenciar. E esse conflito se intensifica conforme você se aproxima do seu propósito. Cada passo em direção à sua essência incomoda mais. Cada atitude de fé, cada renúncia, cada oração feita em secreto,
Tudo isso envia sinais ao mundo espiritual. E esses sinais atraem atenção. Você se torna como uma luz acesa no meio da escuridão. E o que acontece com uma luz assim? Todos a enxergam. Todos a observam. Mas nem todos querem que ela continue brilhando. E aqui vem um segredo que poucos sabem. O escolhido nunca é verdadeiramente ignorado. Mesmo quando é esquecido pelos homens, é lembrado pelos céus e observado pelas trevas. Quando você passa por momentos de invisibilidade humana, como rejeições, afastamentos, solidão, muitas vezes é exatamente quando está mais visível no mundo espiritual. E isso é profundo, porque o seu processo, o seu silêncio, a sua entrega, tudo isso é visto lá de cima, e lá de baixo também. O inferno treme diante da possibilidade de você descobrir quem é. Por isso ele tenta te distrair, te calar, te confundir. E uma das armas que ele usa é o peso dos olhares. O julgamento. O incômodo. A perseguição sem motivo. Imagine agora um campo de guerra onde os generais mais importantes são mantidos em silêncio, longe dos holofotes, sendo preparados para a batalha final. É assim que Deus age com os escolhidos. Ele os oculta, os forma no secreto, os molda no silêncio. Mas mesmo ali, nesse momento íntimo, o mundo espiritual já reconhece quem são. E por isso os observa. Porque sabe que, quando forem liberados, causarão um estrondo. Não com barulho, não com palmas, mas com autoridade espiritual. E essa autoridade não vem de fama, de palco, de likes. Vem de experiências reais com o céu. Vem de lutas vencidas sozinho. Vem de lágrimas que ninguém viu. E isso atrai olhares. Você já reparou que muitos dos que mais incomodam espiritualmente são os mais simples? Os que não se gabam, não se promovem, não se exibem. São calados, reservados. Mas quando entram em um ambiente, há uma mudança. Isso acontece porque eles carregam presença. E presença não se finge, não se força. Presença se carrega. E ela é resultado de tempo com Deus. O mundo pode até não entender isso, mas o reino espiritual entende. E responde. Com atenção, com resistência, com ataques e também com proteção. Sim, proteção. Porque os escolhidos são observados, mas também são guardados. Não estão sozinhos, ainda que pareçam. Comenta aqui, eu sou escondido, mas observado se você sente que vive essa realidade. Essa dor de ser mal compreendido, mas ao mesmo tempo sentir que há algo grande acontecendo dentro de você. Porque é assim que começa. Deus planta, rega em segredo, permite que o mundo te subestime, e então te levanta, diante de todos que te observaram em silêncio. Isso é poderoso. E é por isso que os olhares continuam. Porque o espiritual sabe, você está sendo preparado. E quanto mais preparado, mais observado. Não tema os olhares. Eles são sinais de que algo poderoso está nascendo dentro de você. Agora vamos a um ponto que pode transformar sua forma de enxergar tudo isso. A maioria dos ataques que você sofre, das fofocas que surgem, dos julgamentos silenciosos, não vem por causa do que você faz, mas por causa do que você representa. Você representa resistência. Representa a luz. Representa aquilo que muitos perderam, conexão com o divino. E isso, inconscientemente, ativa reações. Alguns vão querer se aproximar de você sem saber o motivo. Outros vão te rejeitar, também sem saber porquê. E esse é o grande paradoxo do escolhido, ser amado e odiado ao mesmo tempo. Atraente e incômodo. Misterioso e visível. Silencioso, mas falado. É um peso que poucos suportam, mas que carrega uma glória que muitos desejam. E aqui vai um conselho direto: não tente se esconder espiritualmente. Não tente apagar sua luz só porque ela incomoda. Não tente mudar sua essência para caber em lugares onde sua presença já foi rejeitada. Você não foi feito para se encaixar, foi feito para transformar. E transformação, no início, sempre atrai olhares desconfiados. Sempre gera desconforto. Mas permanece. Permanece fiel, permanece calado quando for necessário, permanece firme mesmo quando estiver cansado.
Porque o mundo espiritual te observa, sim, mas o céu também. E o céu não observa apenas, ele age, protege, exalta, levanta. No tempo certo. Existe algo ainda mais profundo nisso tudo. Os escolhidos, mesmo sendo observados, passam por períodos em que pensam que Deus os esqueceu. Momentos em que oram e o céu parece mudo, em que clamam e tudo parece permanecer igual. Mas esses são, na verdade, os momentos mais perigosos para o inimigo. Porque é no silêncio da alma que Deus realiza as maiores obras. E o inferno sabe disso. Por isso, quando o escolhido entra em silêncio, o inferno aumenta o barulho. Usa pessoas, olhares, fofocas, desconfianças, tudo para tentar fazer com que o escolhido rompa seu processo. Mas aquele que permanece, aquele que entende que o silêncio de Deus é também resposta, se torna inabalável. Existe uma unção que só se manifesta na vida daqueles que suportam ser observados sem explodir, que são julgados, mal interpretados, isolados, mas continuam firmes. Essa é a unção do secreto, a autoridade de quem foi treinado por Deus no deserto. Esses são os que, quando abrem a boca, não falam palavras comuns, falam com peso, com glória, com poder. E é por isso que o inimigo teme o silêncio dos escolhidos. Porque sabe que é no silêncio que Deus afia a espada, que prepara os joelhos, que unge as mãos. Você pode estar calado agora, mas o céu está escrevendo um capítulo novo sobre você. E isso não passará despercebido pelo mundo espiritual. Talvez você ache que está vivendo um tempo onde nada está acontecendo. Mas escute com atenção, os céus estão em movimento. E os olhos espirituais estão sobre você. O que você vive hoje não é insignificante, é preparação. E cada lágrima que você derrama em silêncio está sendo recolhida. Cada vez que você suporta o peso dos olhares sem reagir, está acumulando glória. Isso pode parecer loucura para o mundo, mas o espiritual entende. E é por isso que, mesmo em silêncio, você é vigiado. Você não precisa provar nada para ninguém. A sua existência já é prova de que Deus está fazendo algo grande. E quem tem olhos espirituais, sabe disso. Sabe quando você entra num ambiente e de repente tudo parece ficar estranho? As pessoas mudam de comportamento, os assuntos mudam, até a atmosfera parece pesar? Isso acontece porque a sua presença carrega uma consciência espiritual. Uma vibração que mexe com as estruturas invisíveis do lugar. E os que estão em desequilíbrio espiritual sentem isso como um ataque, mesmo que você não tenha feito nada. Só o fato de você estar ali, limpo, conectado, já denuncia o ambiente. Isso é algo que só os escolhidos experimentam. E muitos não entendem. Mas agora você entende. Agora você sabe que isso não é loucura. É discernimento. E não pense que isso é algo novo. Os maiores homens e mulheres de Deus da história foram observados dessa forma. Moisés, calado por 40 anos no deserto, mas observado pelos céus. Davi, esquecido pelos irmãos, mas vigiado pelos exércitos do céu. Maria, silenciosa, mas com um anjo observando cada passo. O próprio Jesus passou 30 anos em silêncio antes de 3 anos de ministério, mas os céus e os infernos estavam atentos ao que ele carregava. E o mesmo acontece com você. Você pode achar que sua vida é comum, que ninguém te vê, mas o céu te vê. E o inferno também. Porque você não é qualquer um. Você é um escolhido. Agora me diga, quantas vezes você tentou se explicar para quem não merecia saber sua verdade? Quantas vezes gastou energia tentando provar que não era o que diziam, que não fazia o que acusavam? É hora de parar. O verdadeiro escolhido não se justifica com palavras. Ele deixa que o tempo fale, que Deus fale, que os frutos falem. Porque no fim, os mesmos que te observaram no silêncio vão te ver sendo exaltado na luz. E não haverá mais dúvidas. O seu crescimento não será escondido. A sua cura será pública. E tudo aquilo que foi vivido em silêncio será recompensado diante de todos que te julgaram sem te conhecer. E é exatamente aí que mora o plano maior de Deus. Porque o silêncio dos escolhidos é também o esconderijo onde ele molda caráter, lapida a alma, cura feridas e ativa dons. Enquanto o mundo te observa,
Tentando entender o que há de diferente em você, Deus te esconde para que cresça em silêncio. É um crescimento que ninguém vê. Um amadurecimento que acontece por dentro. E quando chegar o tempo certo, aquilo que você carrega dentro vai transbordar. E aí sim, o mundo não vai conseguir mais ignorar. Os mesmos que te olharam com desdém, agora vão te olhar com temor. Porque o escolhido que suportou o silêncio, agora carrega autoridade. E a autoridade não se compra. Se conquista no oculto. Você já percebeu que existem pessoas que são observadas até mesmo quando erram? Um deslize seu vira assunto. Um passo em falso seu ganha proporções gigantescas. Isso acontece porque sua vida tem peso. Tudo o que você faz carrega um impacto diferente. Porque há um destino profético sobre você. E o mundo espiritual sabe disso. É por isso que os olhos não saem de você. Não é perseguição comum. É estratégia. O inferno quer te expor antes do tempo. Mas Deus quer te proteger até o tempo. Por isso, valorize esse momento de silêncio. Valorize esse tempo em que tudo parece quieto. É nesse tempo que Deus está construindo a base do que vai se tornar impossível de ser destruído. E aqui vai uma verdade que talvez ninguém nunca te disse. O silêncio do escolhido é um idioma celestial. Ele fala com Deus em códigos que o mundo não entende. Cada lágrima não vista, cada oração não ouvida pelos homens, cada renúncia que você fez quando ninguém estava olhando, tudo isso está escrito. Está registrado. Está sendo observado por quem realmente importa. E quando chegar a hora, esse livro vai ser aberto. E ninguém poderá negar o que Deus construiu com você. Então, pare de se preocupar com os olhares humanos. Eles são apenas reflexo do que o espiritual já sabe. Você carrega algo que ninguém pode tirar. E olha, tem uma chave aqui que muda tudo. O fato de você ser tão observado, mesmo em silêncio, é uma convocação. Deus está te chamando para se posicionar. Para aceitar que sua presença carrega propósito. Para parar de se diminuir e entender que seu brilho foi entregue com responsabilidade. Você não é só mais um. Nunca foi. E toda vez que você se cala diante das provocações, toda vez que responde com sabedoria, toda vez que ora em vez de discutir, você está ativando mais da sua autoridade espiritual. É por isso que o inimigo te quer agitado. Quer que você reaja, que exploda. Porque ele sabe, o silêncio do escolhido é destruidor. E você está aprendendo a usá-lo. Comenta aqui embaixo. Meu silêncio é estratégico se você entende agora que o que vive não é fraqueza, mas força disfarçada. Essa frase é mais do que palavras. É uma declaração espiritual. E ela vai alcançar outros que, assim como você, vivem esse processo em segredo. Porque quando um escolhido reconhece o próprio chamado, algo se rompe no céu. E tudo ao redor começa a mudar. Os olhares permanecem, sim. Mas agora você sabe por quê. E, acima de tudo, sabe que não precisa temê-los. Você foi observado a vida inteira, porque está sendo preparado para liderar, curar, ensinar, proteger. Isso não é sobre ego. É sobre missão. Se você chegou até aqui neste vídeo, isso também é um sinal. Você foi chamado para despertar. O fato de ainda estar ouvindo não é coincidência, é confirmação. Você precisava escutar isso. Você precisava saber que o que vive é espiritual, e que os olhares que te seguem são resposta, não maldição. São a prova de que sua existência é incômoda para o sistema invisível que quer te calar. Mas agora que você sabe, vai deixar de se esconder? Vai continuar agindo como se fosse pequeno? Ou vai assumir a postura que já te foi dada no espírito? Porque, goste ou não, o mundo está te observando. E Deus está te preparando. Tem uma passagem bíblica que diz: não julgueis segundo a aparência, mas julgai segundo a reta justiça. Mas o que acontece com os escolhidos é exatamente o oposto. Eles são julgados o tempo todo. Não por seus atos, mas por sua aura. São analisados, observados, comentados, como se carregassem algo perigoso. E de fato, carregam. Carregam um potencial tão transformador, que até mesmo quem não crê em Deus sente o impacto da presença deles. Você já notou como há pessoas que nunca trocaram uma palavra com você, mas te olham com desconfiança?
ou evitam sua presença. Isso acontece porque seu espírito fala antes da sua boca. E para quem vive em trevas, o brilho incomoda. E quanto mais você avança espiritualmente, mais visível se torna. Não importa se tenta se esconder, se foge dos holofotes, se evita chamar atenção, o mundo espiritual continua te vendo. E essa visibilidade é o que ativa os ataques, os olhares, as perseguições. Mas também é o que atrai os céus. Porque Deus nunca deixou de observar quem caminha com o coração voltado para Ele. Você pode não ter reconhecimento humano, pode não ter aplausos, pode até pensar que está sozinho, mas há olhos divinos te acompanhando. E são esses olhos que, no tempo certo, vão te levantar diante de todos os que zombaram do seu processo. Muitos dos escolhidos carregam feridas profundas por causa dessa exposição invisível. São incompreendidos desde a infância. São os diferentes da sala, os esquisitos da igreja, os quietos das reuniões. Mas por trás desse silêncio existe um mundo espiritual fervendo. E quando finalmente despertam, entendem que nunca estiveram fora do lugar, apenas estavam à frente do tempo. E é por isso que incomodavam. Porque quem carrega futuro dentro de si, perturba quem vive preso no presente. Você é alguém de futuro. E o mundo espiritual sabe disso. Por isso te persegue. Por isso te observa. Porque você é uma chave, uma ponte, um ponto de mudança. Em muitos casos, essa vigilância espiritual vem acompanhada de isolamento. E esse isolamento não é castigo, é proteção. Deus tira o escolhido de certos ambientes, corta vínculos, desfaz alianças, não porque quer que ele sofra, mas porque está poupando ele de guerras prematuras. E esse isolamento gera silêncio. E nesse silêncio, o céu começa a falar. Os olhos do Espírito Santo se voltam inteiramente para você. E quando o céu te olha, tudo muda. Portas se abrem. Vozes se calam. O impossível começa a se manifestar. É nesse momento que o escolhido percebe que não precisa mais provar nada para ninguém. Porque ele carrega dentro de si a aprovação que realmente importa. E olha, essa aprovação não vem com fama. Vem com paz. Vem com propósito. Vem com direção. Você pode estar no anonimato, mas o céu já te reconhece. Você pode estar calado, mas sua alma já está cantando salmos. E é isso que os outros sentem, mesmo sem entender. É por isso que você causa tanto impacto apenas por existir. Porque há algo eterno dentro de você. Uma voz que ainda não foi ouvida, mas que já está ecoando. Uma força que ainda não foi usada, mas que já está se movendo. E quando essa força for liberada, todos aqueles que te observaram em silêncio vão ser testemunhas do que Deus vai fazer. Agora me escuta, não existe unção sem observação. Todo escolhido passa pelo crivo da vigilância espiritual. Primeiro o céu observa. Depois o inferno persegue. Por fim, Deus exalta. Essa é a trilha. Esse é o caminho. E se você está sendo observado em silêncio, se sente que sua vida está sendo vigiada mesmo sem motivos aparentes, é porque está na segunda fase. O inimigo está inquieto. Sabe que algo está prestes a ser ativado em você. E vai fazer de tudo para te distrair. Mas você não vai ceder. Porque agora entende que esse silêncio não é fraqueza, é estágio. E está prestes a acabar. Porque quem aguenta o peso do silêncio, está pronto para carregar o peso da glória. E agora, no final dessa caminhada, você entende, ser observado em silêncio não é um castigo, é um selo. Um sinal de que sua existência carrega um propósito que ultrapassa o entendimento comum. É por isso que você sempre sentiu que havia algo diferente, mesmo quando todos ao redor diziam o contrário. É por isso que sua presença, mesmo quieta, mexe com ambientes inteiros. Porque sua missão começou muito antes de você nascer. Porque o que há em você não é deste mundo. E quando o mundo espiritual reconhece isso, ele reage. Ele observa. Ele tenta impedir. Mas ele não consegue parar quem foi marcado por Deus desde o ventre. Não se assuste com os olhares. Não tema os julgamentos silenciosos. Porque tudo isso faz parte do processo que prepara os verdadeiros líderes espirituais. Aqueles que não precisam de palcos,
mas cujos passos já iluminam o caminho. Você é um desses. Alguém que transforma sem precisar falar, que cura apenas estando presente, que acende luzes onde só havia sombras. E isso, inevitavelmente, atrai os olhos e os céus. E mais importante, atrai o cumprimento da promessa. Aquela que você talvez até tenha esquecido, mas que o céu nunca deixou de observar. Ela ainda está viva. E está mais perto do que você imagina. Então, se você se reconheceu em tudo que falamos aqui, comente agora, mesmo em silêncio, eu sou visto por Deus. Isso não é só um comentário. É uma declaração de fé. É uma assinatura espiritual de que você entendeu o seu chamado, aceitou o peso da sua luz e está pronto para caminhar com propósito. Comente também se já viveu experiências parecidas, sentir-se vigiado, observado, incompreendido sem razão clara. Sua história pode ajudar outras pessoas que vivem isso em silêncio. Lembre-se, quando os escolhidos se unem, o espiritual se move com força dobrada. E se você chegou até aqui, é porque esse vídeo era para você. E saiba, isso tudo foi só o começo. No próximo vídeo, eu vou revelar como ativar sua armadura espiritual para suportar os olhares, as pressões e as guerras invisíveis que vêm sobre os escolhidos. Se você quer essa continuação, já se inscreve no canal Sinais dos Escolhidos, ativa o sininho e compartilhe esse vídeo com alguém que precisa ouvir isso. Porque há muitos por aí sofrendo calados, sem entender que estão apenas passando pelo mesmo processo que os escolhidos vivem antes da manifestação. E agora, para encerrar, lembre-se da primeira frase que você ouviu aqui. Se você está vendo este vídeo, não é por acaso. Agora você entende. Agora você sabe. E agora você está pronto. Silencie quando for preciso, mas nunca apague sua luz. Porque mesmo em silêncio, o mundo espiritual inteiro te enxerga. E mais importante, Deus te vê.